Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém. Muito grato a Deus por esses dias muito abençoados. Essa semana eu fiz aniversário e a gente tinha programado um monte de coisa para fazer no dia do aniversário, mas nada deu certo. Parece que foi um daqueles dias assim que o mundo meio que desabou na vida de alguns irmãos e a gente teve que sair correndo de manhã, de tarde, de noite para socorrer pessoas da igreja com alguma dificuldade. Eu não tive como descansar, ter aquele dia com a família como nós tínhamos programado, mas o Senhor bondosamente estava nos preparando uma coisa bem melhor, que é estar aqui com vocês nesses dias, nessa companhia tão agradável, pela qual desde já eu louvo o nome do Senhor e agradeço a todos vocês. Meus irmãos, vamos orar então ao Senhor, depois vamos abrir a palavra de Deus. Nós te glorificamos, Senhor, esta manhã. Todas as coisas boas que recebemos vêm do Senhor. O Senhor é o autor de todo o bem. E é com esse sentimento que nós louvamos o teu nome por tudo que o Senhor tem nos dado nesses dias. Pela comunhão, pelos irmãos, por nosso cônjuge, pelo alimento, por esse belo lugar, pelo tempo agradável. Nós recebemos tudo isso como sendo um presente, um dom do Senhor. Nós glorificamos o teu nome por isso. Mas te agradecemos sobretudo pela comunhão do Senhor conosco. Por tua graça que tem estado operando em nosso coração. Te louvamos porque sentimos o teu Espírito conduzindo as verdades da Escritura à nossa alma. E nós pedimos, ó Deus, essa manhã que o Senhor complete essa obra. Que o Senhor continue nos abençoando com a tua presença, atuando em nosso coração, mexendo com as nossas estruturas, fazendo-nos repensar os fundamentos pelos quais temos construído a nossa família. Permita, Senhor, que saiamos daqui transformados, com decisões importantes, que nós mudemos o nosso comportamento, que nós reavaliemos a nossa família à luz da tua palavra, e que tudo isso produza honra, louvor ao Senhor e um bem familiar para nós, nossos filhos e amigos. Clamamos também, por fim, que o Senhor nos abençoe essa manhã, enquanto consideramos a tua palavra, que o teu Espírito Santo abra nossa mente, nosso coração, remova os impedimentos e nos abençoe, ó Deus, com a compreensão da tua Escritura. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, a quem amamos. Amém. Amém. Vamos abrir, queridos irmãos, a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. E eu gostaria, nessa manhã, de fazer uma aplicação da parábola do filho pródigo para a família. Então eu vou fazer uma leitura um pouco diferente daquela leitura que normalmente a gente faz, aquela leitura bem focada na salvação dos pecadores, que foi o propósito inicial do Senhor Jesus ao contar essa parábola. Mas eu gostaria de dar um outro foco essa manhã, tentar olhar para essa parábola dentro da perspectiva da família. Mas antes da gente fazer isso, eu queria só lembrar aos irmãos o contexto que o Senhor Jesus acabou proferindo essa parábola. E a gente pode olhar isso em Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, que eu gostaria de ler com todos vocês. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então vocês percebem que haviam três grupos que estavam com Jesus nessa ocasião. Haviam os fariseus, haviam os escribas e haviam um grupo maior composto de publicanos e pecadores. Jesus está interagindo com essas pessoas e é por conta do contato de Jesus com eles que Jesus profere três parábolas: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. Essas três parábolas têm como alvo tratar com esses três grupos.
E as três parábolas têm um único ensino. O ensino central das três parábolas é o fato de que Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Então, a gente vê isso na parábola da ovelha perdida, o pastor se alegrando com a ovelha que ele encontrou. A gente vê isso na parábola da dracma perdida, a mulher feliz porque encontrou a sua moeda, e o próprio filho pródigo voltando para casa, também a alegria do seu pai em receber. Então a alegria é o tema dessas três parábolas. Lembra que Jesus está lidando com os escribas, que eram copistas profissionais das escrituras, eles também eram intérpretes da lei. Jesus estava lidando com os fariseus, que eram legalistas, que acreditavam na salvação através do mérito, e eles embora fossem apenas externamente piedosos ou aparentemente piedosos, mas no coração eles eram profundamente pecadores. E eles eram ressentidos com Jesus. Eles eram ressentidos com Jesus porque, primeiro, Jesus não era um mestre formado aos pés deles, mas Jesus também interagia com pessoas que eles odiavam, que no caso aqui são os publicanos e pecadores. Então Jesus, ao contar essas três parábolas, ele está lidando com cada um desses grupos. A gente pode ver esses grupos, por exemplo, na parábola do filho pródigo, você pode ver os fariseus e os escribas na figura do irmão mais velho, aquele que se orgulha de ser o certinho, mas ele é sempre perdido, como o pródigo também é perdido. E no pródigo você pode ver os publicanos e pecadores, que eram pecadores diversos, que mergulhavam de cara na maldade sem ter vergonha. Então você pode ver cada um desses grupos nessa parábola. Mas como eu disse para vocês, o objetivo aqui é a gente fazer uma leitura um pouco diferente, é a gente tentar fazer uma aplicação para a família a partir da leitura dessa parábola. Mas antes de ler, deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Eu sempre me espanto quando eu faço essa pergunta. O que significa a palavra pródigo? Exatamente. Pródigo significa esbanjador. Aquele que recebe e torra, né? Então nós vamos falar do filho esbanjador. Então vamos ler a parábola. Lucas capítulo 15, verso 11. Pastor Valnei, o senhor orientou o pastor Jaime a não responder as perguntas, mas não tem jeito. Eu percebi. Não tem jeito. Responde o pastor e o seminarista. E não vale, né? Não vale. Tudo bem, pastor. Vamos lá, viu? Vamos lá. Tá bom. Lucas capítulo 15, verso 11. Vamos ler a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa,
vestiu, ponde-lhe anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Amém. Como dissemos no princípio, nosso objetivo essa manhã é fazer uma aplicação para a família a partir da leitura dessa parábola. E eu quero fazer isso na forma de lições diretas que nós podemos aprender. Então a primeira lição, meus irmãos, que eu gostaria de apresentar para vocês esta manhã é esta: filhos podem romper conosco. Filhos podem quebrar relacionamento com os pais. Em alguns casos, os filhos quebram relacionamento conosco por causa de pecados que nós mesmos cometemos. É claro que esse não é o caso aqui, mas nós temos casos bíblicos. Poderia mencionar a situação entre Davi e Absalão. Vocês conhecem bem a história. Por quase 2 anos, Absalão cultivou um ódio profundo por seu pai, por conta do estupro da sua irmã chamada Tamar. A história bíblica diz que Aminon, filho de Davi, meio-irmão de Absalão, herdeiro do trono, ele violentou Tamar de uma forma muito covarde, e Davi nada fez a respeito. Até que Absalão resolveu tomar as dores, fazer justiça com as próprias mãos, matou seu irmão, fugiu. E entre o assassinato de Aminon, o tempo que Absalão teve que passar no exílio, o seu retorno, o tempo em que ele voltou para Jerusalém, mas foi proibido de conversar com seu pai, até o dia em que ele se encontrou com Davi e teve uma conversa bem frígida, todo esse tempo foram 7 anos, de acordo com o relato bíblico. E esses anos de silêncio, problemas não resolvidos, formou um grande ódio no coração daquele jovem, ao ponto dele procurar matar o seu pai e usurpar o trono. Vocês conhecem essa história e sabem que o fim dela é a morte de Absalão e um luto muito difícil para o seu pai, o rei Davi. Portanto, filhos podem romper conosco por causa de erros que nós cometemos. Filhos rompem conosco por causa de distanciamento emocional. Filhos rompem conosco por causa de falta de diálogo, falta de amor, falta de companheirismo, até a nossa omissão em resolver problemas, em tratar questões. Filhos rompem. Mas aqui, irmãos, não é o caso de Lucas 15. Lucas 15 nós aprendemos que filhos rompem conosco por causa dos próprios pecados deles, pelo próprio interior. E é o caso aqui do pródigo. O pródigo tinha um bom pai, mas ele tinha desejos profundos no seu coração. Ele era um jovem que, mesmo dentro de uma boa família, ele tinha um fascínio muito grande pelo mundo. E filhos, quando estão nessa situação, normalmente eles se sentem meio que injustiçados. Eles pensam que o cuidado, o amor da família, na verdade é privação. É um impedimento que eles experimentem o mundo e as paixões e todas as possibilidades de prazer.
E esses desejos crescem no coração de nossos filhos. Esses desejos controlam a alma, controlam as escolhas que eles vão fazer e acabam cegando a alma deles para a verdade de Deus. E eles rompem conosco, eles esquecem dos valores que nós tanto ensinamos, eles têm uma espécie de uma cobiça que os cega. Que desejos controlavam o coração do pródigo? Ou melhor, que desejos normalmente controlam o coração dos nossos filhos? No texto fica bem claro. Uma das coisas que controlava o coração do pródigo era o amor pelo prazer. Era a possibilidade de ter uma vida dissoluta, uma vida sexual livre, por assim dizer. Era a possibilidade de entretenimento, de seguir todos os seus prazeres, sem ter ninguém que dissesse para ele aquilo que é certo e aquilo que é errado. A gente vê isso no texto. No versículo 13, diz que não passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa ideia de viver dissolutamente é alguém que vive sem regras, é alguém que vive sem limites. É uma pessoa que segue completamente todas as paixões do seu coração e não quer ouvir ninguém dizendo a ele que ele não deve fazer aquilo. Quando ele volta para casa e ele se encontra com o seu pai, o irmão mais velho é ressentido com ele, dizendo o seguinte no versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Aqui fica muito claro. Era um jovem que gastou toda a sua herança em prostituição. Então aqui é a vida dissoluta dele sendo objeto de acusação do seu próprio irmão. Então, meus irmãos, isso pode acontecer conosco. Esse vai ser um assunto da nossa próxima palestra, mas de antemão eu quero dizer para vocês que isso pode acontecer. Filhos criados em um lar marcado por piedade, amor, cuidado, generosidade, eles podem se afastar de Deus, eles podem romper conosco. Às vezes nós pastores temos que enfrentar perguntas difíceis de irmãos que estão sofrendo com assuntos dessa natureza. Pais que, por exemplo, chegam e dizem, eu fiz tudo, pastor, eu eduquei, eu ensinei a fé cristã, eu cerquei de boas amizades, eu procurei ser amigo, eu trouxe para a igreja, eu dei testemunho, eu evangelizei meu filho, porque isso aconteceu. Aqui está a resposta. São pecadores. Eles possuem desejos profundos no seu coração, desejos que controlam a sua alma. E por causa disso, eles podem romper conosco, eles podem pegar todos os bens, todos os valores que nós entregamos para eles, eles jogarem tudo isso e comerem as alfarrobas do mundo como se isso fosse a melhor coisa da vida deles. Então, meus irmãos, coisas como essa acontecem. Alguns filhos acabam morrendo nessa situação. Outros, louvado seja Deus, à semelhança do pródigo, voltam, são restaurados, são renovados. Então, filhos podem romper conosco. Mas tem um outro rompimento, que eu não sei se você percebeu nessa história. Eu chamei do rompimento do coração. Eu quero dizer aqui nesse ponto que filhos podem romper conosco internamente, na alma, embora externamente pareçam filhos obedientes, dedicados, respeitosos e corretos. Aqui é o caso do filho mais velho. Isso, irmãos, é a parte mais difícil de perceber. Porque não é uma rebelião declarada. Ele está dentro de casa, ele obedece. Ele, para todos os efeitos, está fazendo tudo aquilo que o pai ama que seja feito. Ele demonstra um certo respeito, uma certa aceitação pela liderança do pai. E esse aqui é o rompimento, é a rebelião mais difícil da gente perceber. A única coisa que vai fazer com que esse sentimento escondido, velado, seja trazido à superfície e o pai finalmente consegue enxergar o que estava dentro do coração do seu filho, foi o retorno do pródigo. O retorno do pródigo abriu o coração, descortinou a alma do irmão mais velho. E ali o pai viu quem de fato ele era. O pai viu, por exemplo, soberba nele.
versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu nunca desobedeci. Todos nós aqui fomos filhos. Existe um filho que pode falar isso? Eu nunca desobedeci. Nunca pisei na bola. Lembra que o irmão mais velho é a figura dos legalistas, dos fariseus e dos escribas. Eles acreditavam que eles cumpriam a lei de Deus perfeitamente. Então ele tinha soberba no seu coração. Eu nunca transgredi, eu sempre fui obediente. No restante do versículo ele diz: e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vocês estão percebendo? Ele é ressentido com o pai. Ele acha que ele nunca foi reconhecido. Ele acha que o pai nunca viu o valor que ele tinha como pessoa. No versículo 28 a gente vê ele irado. Olha lá, o texto diz, ele se indignou e não queria entrar. Então ele não participa da festa do pai, ele não se alegra com aquilo que alegra o coração do pai. Ele tem ira no coração. Ele tem ira. Ele tem raiva do irmão, versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, preste atenção na linguagem, é teu filho. Eu não tenho nada a ver com ele. Ele não é meu irmão. Eu não tenho parte nenhuma com esse rapaz. É teu filho. E aí o pai responde: esse teu irmão. Ele é teu irmão, sim. Então, meus irmãos, todas essas questões serviram para descortinar a alma desse jovem e trazer à tona o que estava dentro do coração dele. O resultado dessa parábola é que nós temos dois filhos perdidos. Nós temos um filho perdido, que é aquele filho perdido óbvio. É o cara que vira a mesa, diz: eu não quero mais nada com vocês, eu vou viver minha vida, eu vou para o mundo, eu vou fazer tudo aquilo que o meu coração quiser, eu não quero limites, eu não quero ninguém dizendo para mim o que é certo e errado. Mas você tem um outro perdido, que é o interno, é o do coração. Está lá debaixo da liderança do pai, mas ele tem raiva, ele tem ressentimento. Ele não tem prazer nas coisas que alegram o coração do pai. Ele confia nas suas obras e tem uma religião apenas de fachada. Aqui, irmãos, é um ponto em que eu estou retornando a uma temática da primeira mensagem. Nós precisamos nos ocupar daquilo que está dentro do coração dos nossos filhos. Às vezes a gente se contenta apenas de ver o comportamento externo, correto, moral. Nós não estamos buscando santidade nos nossos filhos, mas nós estamos buscando apenas moralidade. E às vezes, em alguns casos, o comportamento externo moral pode ser simplesmente a capa que está escondendo um coração revoltado, um coração ressentido e um coração ímpio. Eu vejo isso especialmente no caso de pais que têm um dos filhos que dá muito trabalho. Então, sabe aquela ideia, você tem alguns filhos dentro de casa e tem um que é o óbvio, é aquele que dá trabalho. E você tem aquele que é o mais certinho, que é o mais correto. E é comum a gente ver pais dizendo assim: esse aqui eu não me preocupo, esse aqui é correto, esse aqui me alegra, esse aqui é um bom filho, mas esse aqui, meu irmão, eu tenho que estar em cima, eu tenho que controlar, eu tenho que prestar atenção. E às vezes você pode ter 2 filhos perdidos e você não está percebendo isso, porque um deles esconde a sua rebelião por cima de uma capa moral. Irmãos, sinceramente eu me enxergo muito nesse irmão mais velho. Durante anos eu fui dessa maneira no relacionamento com meus pais. Nós temos um irmão mais velho, o meu irmão mais velho tem personalidade forte, e ele era um cara que nunca escondeu os seus sentimentos, então meus pais sabiam precisamente quem ele era, porque ele mostrava tudo. Eu não. Eu era o irmão mais velho. Eu era o filhinho obediente, que no dia que eu mostrei a minha cara, meu pai ficou tão chocado, ao ponto de dizer que não entendia, porque eu sempre tinha sido um bom filho. Mas no coração eu não era. No coração eu era pervertido, no coração eu era ladrão, e meus pais não sabiam disso. Então isso pode acontecer dentro da sua casa. Você pode ter filhos que romperam com você
E você nem percebeu isso ainda. E essa parábola nos ensina isso. E é por isso que nós precisamos lutar pelo coração dos nossos filhos. Nós precisamos pastorear o coração deles. Nós devemos nos preocupar como Jó, que estava interessado no que estava dentro da alma dos seus filhos e não apenas nas suas atitudes externas. Essa é a nossa primeira lição. Filhos podem romper conosco. Segunda lição. Filhos, em não tão poucas ocasiões, em diversas ocasiões, nos dão preocupação e nos fazem chorar. Um dos choros mais comoventes que eu vejo no Antigo Testamento é o choro de Davi. 2 Samuel 19, verso 4. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, eu queria morrer e você reviver. É o dia em que Davi ganhou a guerra, mas ele perdeu o seu próprio filho. Ele passou a vida inteira adiando a reconciliação, adiando o pedido de perdão. Ele ignorou todos os sinais de perigo, mágoa, distanciamento, raiva, indiferença. Ele ignorou tudo isso e chegou um tempo que as coisas não podiam mais ser resolvidas e ele acabou chorando muito, derramando a sua alma, porque ele perdeu o seu filho de um modo muito trágico. Filhos nos fazem chorar. Mas no caso da parábola do filho pródigo, o que é que faz o pai chorar? Nós temos várias situações. Nós temos aqui rebelião, nós temos briga por dinheiro, nós temos ressentimento oculto. O pai sofre quando o mais novo chega e diz, dá-me a minha herança. Isso foi sofrimento para o pai. O pai nem havia morrido, mas o filho já estava lá, o pai nem sepultado estava e ele já estava brigando pela parte dele. A gente vê isso em muitas famílias hoje. Os pais nem faleceram e os filhos já estão se desentendendo, quase como animais caindo em cima de uma pequena parte que eles podem ter daquilo que os pais acumularam durante toda a vida. Isso faz pais sofrerem, isso fez esse pai sofrer. Esse pai também derramou lágrimas quando ele teve contato com o filho mais velho e escutou o filho mais velho dizendo, o senhor nunca me deu nada, o senhor nunca me reconheceu, o senhor nunca me percebeu, o senhor nunca me viu como um bom filho. Meus irmãos, isso são palavras duras. Essas palavras, elas doem no coração de um pai tanto quanto um tapa. Pais sofrem essas coisas. Depois de você se doar, de você cuidar, de você se dedicar, de você deixar de olhar para si mesmo e suas necessidades e doar tudo que você tem e é para o bem do seu filho, e você vê o seu filho te desprezando, isso dói muito em nosso coração. E isso fez esse pai sofrer. O que mais faz esse pai sofrer? A partida repentina do mais novo. Ele olhar para o filho imaturo, cheio de ilusões, cheio de paixões, fascinado por uma coisa que vai destruí-lo, e o pai sabe o que vai acontecer, mas não pode fazer nada. Isso dói no nosso coração. Dói para um pai você ter que soltar um filho para o mundo, sabendo que o seu filho não está pronto, sabendo que ele vai sofrer. Na parábola, irmãos, o próprio fato do texto dizer que o pai viu o filho voltando para casa, demonstra que ele nunca se acostumou com a ausência do filho. Isso parece demonstrar que todos os dias o pai estava olhando para a estrada, na expectativa de que seu filho voltasse para casa. Ele nunca se acostumou com aquilo. Esse tipo de coisa faz a gente sofrer. Então, meus irmãos, tomando essas questões como parâmetro, o que nós devemos fazer dentro do nosso ambiente familiar, para termos uma família bela, firme, uma família que honra o Senhor, dentro de um contexto, de uma possibilidade de repente, a sua família se desestruturar? O que nós devemos fazer? Então eu tenho algumas lições finais e depois nós vamos orar ao Senhor. Então a primeira lição é essa. Nós temos que fazer o melhor hoje para não sermos consumidos pelo remorso amanhã. Esse pai aqui, ele derramou muitas lágrimas, irmãos, mas tenha certeza, ele não derramou lágrima de remorso. Ele fez o melhor que pôde. Ele era um bom pai. Ele se dedicou ao seu filho. Então a ideia aqui é que nós
precisamos fazer o melhor hoje para a gente não ser tomado pela tristeza amanhã. Muitos pais e muitos filhos choram de remorso porque não se trataram com respeito, porque não se trataram com dignidade, com afeto, com amor. Nós temos que fazer o melhor, e o tempo de fazer o melhor é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. De repente você pode estar tomando atitudes com os seus filhos hoje que vão entristecer o seu coração no futuro. Então, olhando para essa parábola, nós aprendemos isso. Precisamos fazer o melhor. Precisamos fazer o melhor no dia de hoje. A segunda aplicação. Nunca devemos fechar a porta da reconciliação. Às vezes tem pais que no meio da rebelião dos filhos dizem o seguinte: se você sair, nunca mais volte. Nunca mais fale comigo. Esse jovem aqui, esse irmão mais novo, ele foi embora na hora errada, ele foi embora com a atitude errada, ele foi para o lugar errado, mas o seu pai nunca fechou a porta da reconciliação. Vamos aprender isso, irmãos. Vamos lembrar que como pais erramos, mães erram, filhos também erram, cônjuges também erram, e nós nunca devemos fechar a porta da reconciliação para ninguém. Nós aprendemos isso claramente nessa parábola. A terceira lição. Vamos manter a esperança de que o nosso lar vai ser restaurado. Mantenha essa esperança. E essa oração: Senhor, restaura a minha casa. Note que quando o filho mais novo voltou, o pai já tinha tudo pronto. O pai tinha roupa, o pai tinha um anel, o pai tinha um calçado, o pai tinha o bezerro, o pai tinha a festa pronta. O pai contava com o retorno dele. O pai nunca perdeu a esperança. Ele cultivou no coração dele uma expectativa que Deus iria trazer o filho dele de volta. E quando o filho surge na estrada, e você quando tentar imaginar essa cena, você não pode imaginar o filho bonito, bem vestido, como ele partiu. Você deve imaginar um rapaz com uma barba enorme, suja, magro, porque ele passou tempos e tempos comendo comida de porcos, maltrapilho, parecendo um mendigo. E o texto diz que o pai de longe reconheceu que aquele rapaz que estava todo acabado era o filho dele. Ele cultivou esperança dentro do seu coração. Foi ele que correu para o seu pai. Um dos comentaristas que eu li a respeito desse assunto, ele trouxe uma informação que me passou despercebida, bem interessante, é que os filhos na cultura judaica, filhos rebeldes que rompiam com seus pais, eles eram punidos com pedradas, eles eram mortos com pedradas. E ele colocou essa ideia de que quando o pai sai correndo em direção do filho e o abraça, era para impedir que as pessoas apedrejassem o seu filho. Ele manteve esperança. Ele fez provisão para a restauração do relacionamento deles, irmãos. Ele não quis nem ouvir o pedido de desculpas do filho. Quando o filho se preparou para dizer aquele discurso, o pai interrompeu e diz: olha, traga a roupa, traga o anel, traga o calçado, matem o novilho, vamos festejar porque o meu filho estava morto e reviveu. Nós precisamos ter essa esperança no coração. Nós devemos cultivar essa expectativa na nossa alma. Creia de todo o seu coração e faça das suas orações o objeto dessa convicção. Senhor, restaura o meu lar. Senhor, eu confio que o Senhor irá restaurar. Próxima lição. Gere em seu lar memórias positivas. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Depois que esse jovem perdeu tudo, e o texto diz que finalmente ele caiu em si, ele teve uma memória do seu pai. Como foi que ele lembrou do seu pai? Ele lembrou: meu pai é um sujeito bruto, ignorante, nervoso, estourado, mal educado, ressentido, tem dificuldade de perdoar. Foi essa a memória dele? A memória dele foi: meu pai é bom, meu pai
é generoso. Meu pai trata os empregados, pessoas que não têm ligação sanguínea com ele, meu pai trata essas pessoas com generosidade. As pessoas, irmãos, que recebiam o salário mais barato nos tempos de Jesus eram eram os trabalhadores braçais, os chamados jornaleiros, que trabalhavam por uma jornada. E ele diz assim, esses aí, os mais pobres, eles têm comida com fartura. Meu pai é generoso. Ele tinha uma boa memória. Isso, irmãos, nos coloca diante dessa questão. Qual é a memória que você está produzindo dentro do seu lar? Qual é a memória? O que é que você está plantando no coração dos seus filhos? Qual é a semente que está dentro deles? Seus filhos, quando se lembram de você, qual é a imagem que vem à mente? Qual é a imagem? A Bíblia fala do Judas, o traidor, Simão, o leproso, Tiago e João, filhos do trovão. A Bíblia tem adjetivos normalmente para descrever pessoas. Qual é o adjetivo que os seus filhos descrevem você? O texto diz aqui, meu pai é bom, meu pai é generoso. Algumas vezes eu já conversei com certos filhos que dizem assim, eu não gosto nem de pensar nos meus pais. Eu não gosto nem de lembrar como era a convivência com eles. São memórias terríveis. Coisas difíceis. Não gosto nem de tornar a esse tipo de pensamento. Então, meus irmãos, essa manhã, vamos todos juntos tomar isso como uma decisão em nossa vida. Nós vamos produzir boas memórias dos nossos filhos. Nós vamos fazer com que o nosso lar seja um ambiente de produzir uma memória positiva, para que quando um dia eles saírem de casa, seja rompendo conosco, ou seja, até mesmo para levar a vida deles, eles tenham o coração repleto de memórias positivas a nosso respeito, da convivência dentro da nossa casa. Próxima lição. Construamos um ambiente em casa marcado pela graça. Nossos lares, irmãos, precisam de graça. O texto começa dizendo que o pai, ele dá e reparte a herança com o filho antecipadamente. E isso, irmãos, ele vai além da lei. A lei dizia que o filho só tinha direito ao acesso à sua herança depois que o pai morresse. Mas o pai foi além da lei. E ir além da lei é graça. Graça é você doar a quem não merece, mas está precisando profundamente. Graça é você não desistir de quem já desistiu de você. Graça é você dar amor a quem está sendo grosseiro com você. Graça é você servir a quem está te dando as costas. Graça é servir aos inimigos. Graça é abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É orar por quem pragueja contra nós. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Foi isso que esse pai fez. Ele foi gracioso. Ele reparte os bens antecipadamente. E quando o filho volta miserável, sujo, pobre, o pai não joga isso na cara dele, o pai simplesmente o abraça e restaura o relacionamento. O filho ensaia o discurso, mas o pai nem quer ouvir o que ele tem a dizer. Meus irmãos, nosso lar precisa de graça. E onde falta graça, normalmente coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Para esse pai não era o caso. Para esse pai, perder dinheiro nada valia. O importante para ele era ter o seu filho de volta. E esse é a marca de um lar caracterizado por graça. Onde falta graça, falta flexibilidade nos relacionamentos. Sabe, aqueles pais que não dão carinho, que não dão abraço, que não dão um beijo, que sempre tem palavras duras. É um relacionamento que não tem flexibilidade, e relacionamentos que não têm flexibilidade quebram. Você sabia que as árvores que resistem aos vendavais não são aquelas que se mantêm duras, paradas, sem se mexer?
As árvores que resistem aos vendavais são aquelas que, o vento bate e ela dobra, tem flexibilidade. As árvores duras, elas quebram. Nós precisamos de flexibilidade, graça. Onde isso acontece, nós não tratamos com dureza, nós não tratamos com agressividade, com falta de perdão. Onde isso acontece, irmãos, a família arrebenta, a família é destruída. Lembra que quando você não perdoa, você não está apenas magoando a pessoa que você não perdoa, mas você está sujando, magoando a si próprio. Não perdoar é que nem brincar de jogar barro nos outros. Você já brincou de jogar barro nos outros? Eu brinquei muitas vezes, jogando bola, e aí ia ter a guerra de barro depois. E eu me gabava que eu conseguia escapar de todas as jogadas de barro, eu conseguia me esquivar. E eu conseguia acertar várias pessoas. Só que quando eu olhava para minha camisa, como é que estava? Suja, tanto quanto. Porque nesse processo de você tentar sujar os outros, você acaba se sujando também. É isso que acontece, irmãos, onde não há graça, onde não há perdão. Você está sujando a si próprio. Seu lar vai ser um lar cheio de sujeira, cheio de mágoa. Então nós precisamos ter graça dentro da nossa casa. Então, meus irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Vamos aprender dessa parábola, vamos aprender com o pai pródigo. E me perdoe dizer, o pai é o grande pródigo dessa história. O pai é o grande esbanjador. É o pai que esbanja amor, compreensão, graça, humildade, paciência. O pai, nessa parábola, representa o nosso Deus. Então vamos aprender a ser pai com aquele que é pai por excelência. Deus é pai. E aqui ele está ensinando a gente como nós tratamos com nossos filhos, quando nossos filhos são rebeldes. Então que Deus nos abençoe e que ele ilumine a nossa vida para que sejamos pais segundo o nosso Pai eterno. Amém. Vamos orar. Deus, nós agradecemos por mais uma vez poder ler a Tua palavra e meditar nas verdades da Escritura. Nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos dê um coração semelhante ao Teu. Que o Senhor nos ajude a sermos pais, conforme o Senhor é. Sejamos pessoas cheias de misericórdia, de graça, de amor, de compreensão, de aceitação. Que o Senhor nos ajude a amar, a termos um coração pronto a perdoar, a fazer restauração de relacionamento. E permita, Senhor, que o Teu Santo Espírito conduza a nossa vida para que assim seja. E o nosso lar seja um lar que honre ao Senhor, que glorifique o Teu nome e que gere memórias positivas em nossos filhos. É a nossa oração a Ti, ó Pai, essa manhã no nome de Jesus. Amém. Amém.